Olá, estamos aqui em Português através da Bíblia. O nosso tema de hoje é funções da linguagem. Então, já se inscreveu no canal? Dá o seu like aí, sei que você vai gostar desse tema de hoje. Vamos falar sobre funções da linguagem. Sempre que há uma comunicação, é porque há uma intenção por parte do emissor da linguagem. Vamos então aqui, começando com o texto que está no livro de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vou ler rapidamente a história para você entender. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca de que tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, vamos falar sobre as funções da linguagem. São 6 tipos de funções da linguagem. Hoje eu vou falar apenas em 3 tipos, ok? No próximo vídeo eu falo sobre os outros 3 tipos. Então, nesse texto de Mateus, Deus usou uma linguagem não verbal para que os magos soubessem o lugar onde Jesus estava. Que linguagem foi esta? A linguagem foi uma linguagem não verbal, mas a sua intenção era o quê? Mostrar para eles o lugar exato onde estava o Salvador, né? Então, houve uma linguagem aí, houve uma intenção aí dessa linguagem. Vamos ver aqui a primeira, a função referencial, né? São 6 funções: referencial, emotiva, fática, poética, metalinguística e apelativa. A função referencial transmite a mensagem de modo direto e objetivo. É utilizada em jornais, revistas e publicações semelhantes. A linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, quando há palavras. A linguagem não verbal, quando há imagens. Em João 3,16, nós temos o exemplo para a função referencial. Ela traduz objetivamente a mensagem, né? Ela fala direto o que quer dizer. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a mensagem aí é direta, não há figuras de linguagem.
Simplesmente diz: Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De modo simples e direto, bem objetivo. Então aí nós temos a função referencial. A outra função, a função emotiva ou expressiva. Ela expressa as emoções do emissor. Então, obviamente, é sempre em primeira pessoa. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, diz o salmista em Salmos 38, versículo 10. Aquele usando a linguagem emotiva ou expressiva, expressando as emoções, as suas próprias emoções. A outra linguagem, tipo de linguagem que eu quero mostrar nesse vídeo, é a função fática. A função fática costuma ser até a primeira função utilizada no diálogo, né? É aquela que tem por objetivo iniciar, prolongar ou interromper a conversa. O emissor ele quer verificar se o canal está funcionando. Em Atos 8, versículo 30, nós temos a passagem em que Filipe encontra o eunuco de Candace e ele percebe que o eunuco está lendo o livro do profeta Isaías. Então ele pergunta: entendes tu o que lês? Então aí nesse momento ele está usando a função fática para introduzir uma conversa, para ter um diálogo aí com esse eunuco. Então aí é a função fática. Mas também ela é usada para interromper. No livro de Atos também tem uma passagem que o apóstolo Paulo está no Areópago, trazendo uma mensagem ali para os gregos no Areópago. E alguém diz assim: acerca disto te ouviremos outra vez, querendo interromper a conversa quando ele falou sobre ressurreição. Então aí eles estavam interrompendo: olha, tudo bem, mas acerca disso te ouviremos outra vez. Então aí está interrompendo a conversa. Como também pode ser usado para prolongar a conversa. Quando alguém quer prolongar a conversa, também é utilizado quando faz mais alguma pergunta, tenta, mas então, o que significa? Então aí para prolongar a conversa. Então este foi o vídeo de hoje, o vídeo deste momento, voltamos depois. Tchau!